Vamos dar seguimento às nossas mensagens desse maravilhoso evangelho escrito por João Marcos. Nós vamos tratar da porção do capítulo 2, dos versos 13 a 17. Marcos 2, de 13 a 17. Jesus dando continuidade aqui à sua peregrinação ali pela Galileia, pregando o Evangelho. Hoje veremos mais uma história acerca de como Jesus viveu ali e dos acontecimentos daquela época. Marcos 2, de 13 a 17. Acompanhe com fé a leitura da palavra que eu vou fazer, com atenção, do texto da palavra do nosso Deus que diz assim: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar? Santo Deus, edifica a tua igreja agora por meio da pregação da tua palavra. É o que nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana uma discussão bastante polêmica voltou a estar à tona aí no nosso meio. Com a alta dos casos do Covid-19 no Brasil, alguns estados tomaram medidas restritivas ainda mais rígidas. Se você observar, por exemplo, as notícias lá do estado de São Paulo e alguns outros estados, por exemplo, as igrejas, elas novamente tiveram que voltar a ser fechadas e não puderam ser abertas no dia do Senhor, no domingo, tendo que fazer cultos de forma virtual. Enquanto aqui em Brasília, por exemplo, e alguns outros estados, nós não somos o único estado assim, as reuniões das igrejas foram consideradas serviço de caráter essencial à população. E aí a discussão se reacendeu no meio da igreja, especialmente na internet, dos vários pastores de vários locais do Brasil, se perguntando: as igrejas elas devem se submeter à ordem aí do Estado e serem fechadas? Ou então alguns ainda se perguntam: será que as igrejas que estão abrindo são displicentes? Outros ainda se perguntam o contrário, Será que as igrejas que não estão abrindo, será que elas são igrejas que têm pouca fé no Senhor? É a mesma discussão que a gente teve, se você se lembrar, há cerca de um ano atrás. Porque há cerca de um ano atrás o Covid estava começando e aí houve o mesmo movimento. Agora ele voltou a aumentar e a mesma coisa está acontecendo. E aí, fechar, não fechar? Fica esse contraste. Qual é o certo? Qual é o errado? Tem algum certo? Tem algum errado? E se você se cansou dessa discussão, vamos falar de outras discussões aqui. Essa semana, se você é uma pessoa que olha mais as questões da cultura, as questões culturais, talvez os filmes no cinema. Você viu, essa semana saiu um novo filme no cinema que reacendeu de novo também uma nova discussão. Muito menos importante, obviamente. Um filme da Liga da Justiça. E aí começou a discussão: o que é melhor? A Marvel, a DC e coisa e tal. Várias discussões a gente gosta de entrar e de fazer. A gente gosta desses contrastes. Você já percebeu isso?
As pessoas gostam de tratar de contrastes, de diferenças entre as coisas. O mundo adora essas discussões. Alguns preferem se posicionar e defender a sua oposição com garras e dentes, enquanto outros formulam todo o argumento na cabeça, mas preferem nem entrar na briga. A questão é que as pessoas gostam de evidenciar esses contrastes. Talvez você não goste de participar, mas todo mundo gosta de estar a par deles. O que é o certo? O que estão falando por aí? Qual que é a questão? Abre ou fecha? Marvel ou DC? Esquerda ou direita? Instagram ou Facebook? Verão ou inverno? O que você prefere? Esses vários contrastes da nossa vida. Nem todos os contrastes, meus irmãos, são fáceis assim de responder. E muitos nem têm uma resposta simples como esse é o certo e ponto final. E às vezes a questão de gosto, às vezes eles servem apenas para clarificar as ideias e chegar nas opções mais coerentes. Às vezes simplesmente não há uma resposta correta geral. A Bíblia também é cheia de contrastes. Você já percebeu isso? Uns que a gente até nem sabe explicar muito bem, como por exemplo, soberania de Deus e responsabilidade humana. Outros que são bem taxativos. Ou você crê em Cristo, ou você é contra Ele. Não tem em cima do muro aí. São duas opções. E diversos outros. E o texto que a gente leu nessa noite, meus irmãos, vai evidenciar uma porção de contrastes que Jesus mostra para nós a partir da sua graça e do seu amor gracioso sobre nós. A graça de Cristo contrasta com esse mundo de várias e várias maneiras. E a gente vai dar uma olhada em alguns desses contrastes hoje, para a gente ver o quanto a graça de Deus evidencia a redenção trazida por Cristo nesse mundo. Em resumo, o que a gente vai tratar nesse texto, nessa noite, é que a graça de Cristo, ela evidencia o contraste entre o nosso antigo status de pecadores rebeldes com o nosso novo status de redimidos pela sua graça. E a gente vai olhar 3 contrastes que esse texto mostra para nós nessa noite. A graça de Cristo, ela evidencia o contraste entre o nosso antigo status de pecadores rebeldes com o nosso novo status de redimidos pelo Senhor. E em primeiro lugar, vejamos o contraste que o texto nos mostra entre a graça e o mérito. Esse é um grande contraste trazido pela palavra de Deus. Veja aí os versos 13 e 14, o que ele diz para nós. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. A gente está vendo agora a continuidade da missão de Jesus na região da Galileia. Novamente ele vai pregar, novamente ele sai para ensinar. E aqui nós vemos uma grande semelhança com o chamado que ele fez a alguns textos lá atrás, lá de Pedro, Tiago, André e João. Não sei se você se lembra, lá no capítulo 1, versos 16 a 20. É muito semelhante, mas tem uma diferença grande aqui. Naquela época, Jesus ainda não tinha sua fama dispersa tão grande quanto aqui. E aqui a fama de Jesus é grande, num nível muito maior, e ele está sendo seguido por várias e várias pessoas. Uma multidão está atrás de Jesus. E por onde ele vai, Jesus é como se fosse um imã. Ele magnetiza pessoas, são atraídas por ele, e ele é seguido por várias dessas pessoas, sendo ouvido. E ele aproveita, obviamente, o engajamento para ensinar a palavra de Deus. E aí, logo depois dessa introdução da rotina de Jesus, porque isso aqui já virou rotina, o texto vai entrar na discussão do momento, na discussão dessa parte. Cristo, ele vê um homem sentado na coletoria, ou seja, era um coletor de impostos.
muitas vezes também na Bíblia é chamado de publicano, esse tipo de homem. E ele o chama para segui-lo, para andar junto com ele. Repare a diferença com o texto lá de Pedro, Tiago, André e João. Quando Jesus chamou Pedro, Tiago, André e João, provavelmente não tinha muita gente seguindo, se é que tinha alguém, porque era bem o iniciozinho do ministério de Jesus. Mas aqui, Jesus estava sendo seguido por uma multidão, então todo mundo estava vendo Jesus chamar aquele homem. E isso vai dar início ao primeiro contraste do nosso texto. Uma oposição dos fariseus que a gente vai ver a seguir também. E por que há essa oposição? Porque todo mundo está vendo Jesus chamar um homem que é um coletor de impostos. Para a gente entender, a gente precisa saber o que é um coletor de impostos. Bom, os coletores de impostos, ou os publicanos, eles eram aqueles que, como já diz o nome, eles recolhiam os impostos em cima das exportações, das importações públicas para entregar ao tesouro romano, porque Roma liderava toda a região, governava toda a região. Então eles cobravam os impostos. Os impostos sobre terra, sobre coisas assim maiores, os próprios romanos cobravam. Mas os impostos sobre mercadoria era muito difícil deles cobrarem. Então o que eles faziam? Eles chamavam pessoas, contratavam pessoas como coletores de impostos, Levi aqui no caso é um deles, para que eles ficassem ali mais ou menos normalmente na entrada das cidades, e à medida que os viajantes passavam com suas mercadorias, eles, para aí, imposto está sendo cobrado aqui, deixa eu calcular a taxa sobre tudo isso aqui que você está trazendo para a cidade. E aí então eles cobravam os impostos dessas pessoas. E o salário desses coletores de impostos era parte desse imposto que foi cobrado. Eles provavelmente tiravam algum percentual ali de tudo que eles arrecadavam dos impostos. E, meus irmãos, esses homens eram odiados pela população. Primeiro motivo, porque muitos aproveitavam para extorquir o povo descaradamente para lucrar mais. Porque o salário deles era em cima daquilo que eles pegavam de imposto. Então, se eles fizessem uma taxação mais dura, provavelmente eles sairiam ali com maior valor e encheriam mais o próprio bolso. Então, eles eram odiados primeiro por causa disso. Mas esse não é o único motivo. Os judeus, eles tinham um motivo especial ainda para desprezar esses homens. Na própria lei dos judeus, no Talmud, na Mishnah, que é uma adição, vamos dizer assim, às leis já descritas na Bíblia, eles pegam e fazem como se fosse um comentário das leis bíblicas e ampliam e fizeram um livro enorme, normalmente conhecido como Talmud, com várias explicações dessas leis. E lá está escrito de maneira bem taxativa: publicanos são considerados como ladrões, às vezes até assassinos. Meus irmãos, se um judeu fosse um publicano, era pior ainda, porque a esse judeu publicano não era nem permitido que ele fosse testemunha num tribunal, não era nem permitido ele adentrar na sinagoga, ele era causa de desgraça para sua família. Você não podia receber qualquer dinheiro que fosse de um desse, nem se fosse esmola. Se você é um mendigo e o publicano estava te dando uma esmola, você não podia aceitar. E mais, o Talmud considerava que o contato com o publicano deixava a pessoa imunda espiritualmente, tal como se fosse com um leproso. Não sei se vocês se lembram da pregação sobre o leproso. O mesmo esquema, um contato físico com um publicano te deixava imundo. Tudo isso não só porque eles eram corruptos. Não é só por causa disso. Mas também porque eles resolveram trabalhar, se submetendo ao governo daquele que era o inimigo dos judeus, o povo romano.
Eles se submeteram aos romanos, esses homens, trabalhando para o nosso inimigo. Então eles eram odiados por tudo isso. Sabendo disso, da tamanha rejeição dos judeus frente aos publicanos, você deve conseguir, pelo menos, vislumbrar aí na sua mente quão polêmico deve ter sido esse chamado de Jesus para Levi. E, meus irmãos, não foi um chamado qualquer, porque a gente pode dizer até que foi um chamado especial. Porque você sabe, você lembra, você já ouviu falar quem é esse Levi? Talvez de nome Levi você não saiba. Mas, se você olhar lá no Evangelho de Mateus, Mateus ele escreve outro nome para Levi. Ele escreve Mateus. Levi é o próprio apóstolo Mateus, aquele mesmo que escreveu o Evangelho de Mateus. No Novo Testamento, meus irmãos, é muito comum que as pessoas sejam chamadas por mais de um nome. Você pode lembrar, por exemplo, de Pedro, que é chamado, por exemplo, também de Simão. Pedro tem até 3, né? Outras vezes ele é chamado até de Cefas, que é o nome hebraico dele. Ou seja, Jesus ele chamou aquele homem, aquele publicano, um coletor de impostos, para segui-lo. E não foi seguir de longe, foi bem de perto. Foi bem aqui, ó, vem comigo. De forma que todo mundo veria. Lembrem mais uma vez, tem uma multidão atrás de Jesus. Todo mundo vendo aquilo acontecer. E aqui nós temos o nosso primeiro contraste. Para os judeus, meus irmãos, Levi ou Mateus, como você prefira chamar, não merecia nem se aproximar de Cristo. Muito menos ser chamado para segui-lo. Diferente do leproso que a gente viu alguns textos atrás, que também era considerado impuro, o leproso, ele não estava naquela situação de doença porque ele queria. Mas o publicano estava. Ele que aceitou aquele cargo, ele que aceitou aquele trabalho. A culpa é dele, ele não merece nada. Na verdade, ele merece sim. Para os judeus, ele merecia todo desprezo e rejeição. Ele era um imundo para todos. Mas o que é que Cristo faz? Ele deixa isso de lado. Ele demonstra a sua graça, ou seja, o dom imerecido, que esse é o significado de graça, o dom imerecido que só Ele pode dar. Essa aqui é a graça transformadora de Jesus. Ela não olha para o mérito da pessoa, ela não olha aquilo que você fez ou faz de bom, ela não olha aquilo que você fez ou deixou de fazer. Cristo vai olhar para todos, inicialmente, da mesma forma. Pecadores carentes da graça de Deus. É assim que Cristo olhou para mim e para você, e para cada um, inclusive para Levi aqui nesse texto. Homens que necessitam de uma oportunidade para se reconciliarem com o Senhor. E Cristo oferece essa oportunidade. Ele simplesmente vira para aquele homem desprezado por toda a população e fala: segue-me, vem comigo. Meus irmãos, é isso que Jesus diz para nós também. Nessa noite, Cristo vira para nós e fala: me siga. Ele não está olhando para quem você é, ele não está olhando para os seus pecados que você já cometeu, ou pelas coisas ruins que você tem feito, maquinado na sua cabeça. Não, ele olha para você, ele quer você do jeito que você está e diz: me siga, segue-me. E a partir daí é que ele vai querer começar a te mudar. É a partir daí que ele vai querer te afastar das coisas que antes te afastavam dele. Qual que é a nossa resposta para Cristo? Qual que é a sua resposta para o chamado de Cristo? Levi, aqui no texto, ele não deu nenhuma explicação. O evangelista Marcos, ele não registra qualquer diálogo aqui. O texto diz de maneira bem clara, ele simplesmente se levantou e o seguiu. Ele aproveitou a oportunidade. Foi um passo de fé
que ele deu aqui. E pode parecer até clichê perguntar isso, mas você tem dado passos de fé em direção a Cristo ao longo da sua caminhada cristã? Você tem largado aquilo que tem te afastado dele, que tem te prendido e falado: tá bom, eu vou deixar para trás e eu vou te seguir, Cristo, meu Senhor. O paralítico, no texto passado, ele fez isso. Ele se levantou e o seguiu. Inclusive, naquele texto também não tem o menor diálogo entre Cristo e o paralítico. Não sei se você notou isso. Mas aqui, mais uma vez, Levi faz a mesma coisa. Ele se levanta e segue. E você? Tem se levantado daquilo que tem te deixado acomodado? Que tem te prendido de seguir a Cristo da melhor maneira? De obedecer ao nosso Senhor? Muitas vezes o medo nos prende, muitas vezes a preguiça que nos prende. Cristo diz: segue-me. Não precisa falar muita coisa, não. Só levanta e vem comigo. Dê esse passo de fé. Não precisa de ter mérito para isso. Basta a graça de Cristo. Esse é o primeiro contraste que esse texto aqui nos apresenta. A graça, ela superabunda o mérito. Não tem mérito no início para Jesus. Não precisa. Basta a graça dele. O segundo contraste que a gente vai ver nesse texto, que a gente vai investigar aqui, está nos versículos 15 e 16, e é o contraste entre a graça e a lei. O contraste entre a graça e a lei. Talvez um dos maiores contrastes apresentados na Escritura. Graça e lei. Veja aí os versos 15 e 16. Olha o que o texto diz. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também os seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Bom, a história está seguindo aqui e mostra que Jesus ele não só chamou a Levi para o seguir, mas ele foi para a casa de Levi com aqueles, comer com aqueles que eram amigos daquele publicano. Provavelmente Levi deve ter convidado a Jesus aqui, e Jesus mais uma vez demonstra que ele não se importa com os comentários que vão surgir a partir disso. Ele simplesmente vai. Ele mostra que quando ele chama alguém para segui-lo, ele não vira as costas para a pessoa e ela que se vire para me seguir. Não, Jesus não faz isso. Ele não é assim, ele se importa. Ele se preocupa com aqueles que chama. Se precisar, ele vai para a sua casa. Vai até falar com seus amigos. Ele quer você por completo. Foi isso que ele fez com Levi aqui. Foi para a casa dele, onde estava a mesa com publicanos e pecadores. E é interessante a gente notar aqui que o texto coloca publicanos e pecadores na mesma frase, como se fosse uma coisa sinônima, né? Como se fosse uma coisa de mesmo nível. Você vê o tamanho da rejeição que publicanos têm. Tanto que parece que Marcos está colocando aqui para nós que esse termo pecadores, ele não está se referindo a todo mundo que é pecador. Não, parece que ele está se referindo a pessoas que são notadamente pecadoras, que elas são conhecidas por causa do pecado delas, na mentalidade farisaica principalmente. Ou seja, pessoas que deliberadamente não cumpriam a lei, ou que estavam fora de conformidade com a lei por algum motivo, tal como os publicanos eram. Era esse tipo de pessoa que estava na casa com Jesus. É para esse lugar que Jesus foi. Você consegue pensar nisso? Jesus foi para um lugar cheio de notórios pecadores. Pessoas que causam repulsa para aqueles homens religiosos. Os fariseus, eles olhavam para aquelas pessoas
com essa repulsa. Pensa na gente agora. Quantas vezes nós temos esse preconceito também? Inúmeras vezes. Você já percebeu isso na igreja ou na sua vida? Quando a gente vê, por exemplo, uma mulher sozinha, à noite, isolada, ela nem precisa, às vezes, estar de roupa inadequada. Quando está, principalmente, a gente olha para ela e fala, ixi, aquela ali, ó, pecadora. Ou então, quando a gente vê uma pessoa entrando na igreja de roupa simples, às vezes suja, a gente vira e muitas vezes fala, ou até pensa, né? Não fala diretamente, que inadequado, que desrespeitoso, pecador. Ou às vezes com coisas até menores a gente olha para isso. Se a gente vê uma pessoa, sei lá, toda tatuada, uma pessoa cheia de piercings, são coisas que a nossa sociedade cristã repulsa. Ela olha e fala, esse aí está perdido. Meus irmãos, imagine que Jesus foi para um lugar cheio dessas pessoas. Que facilidade nós temos para ser igual fariseus aqui, apontar o dedo e julgar os erros dos outros. E pode ser que eles estejam errados mesmo. E eu acho que na maioria das vezes, muitos desses casos, são pessoas que estão em uma vida de pecado de fato. Mas que dificuldade nós temos em demonstrar compaixão? Que dificuldade que nós temos em ir atrás e procurar aquela pessoa para ajudar, para restabelecer uma vida aos pés de Cristo. Muitas vezes a gente olha para a lei e a gente usa a lei da mesma forma que os fariseus, com o intuito de julgar, de justificar uma pessoa ou outra, enquanto a Bíblia diz o contrário da lei. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Acho que vale a pena a gente entrar nesse texto e dar uma olhada no que ele diz. Romanos capítulo 3, versículo 20. Olha o que diz o versículo. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo está dizendo para a gente aqui em Romanos capítulo 3, versículo 20, que ninguém é justificado por obras da lei. Mas o que a lei faz? Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E como é que a justiça de Deus então se manifesta se não for cumprindo a lei? Como é que funciona então? Continua aí no texto. Veja aí como é que o texto continua. Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. O texto de Romanos continua, é mediante a fé em Cristo, para que todos aqueles que nele creiam, é assim que há justificação. Você pode continuar até perguntando, mas por que é assim? Eu não preciso obedecer à lei, então? Por que é assim? Vamos continuar no texto de Romanos aqui, versículo 23. Talvez o versículo mais conhecido aqui. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. É por isso, meus irmãos, porque se fosse a justiça de Deus infligida sobre nós por causa da lei, todo mundo estava perdido. Porque todo mundo peca e ninguém consegue cumprir a lei. E é aí que a graça de Deus entra. É aí que a graça de Cristo entra, num total contraste que esse texto nos mostra. Essa é a graça que justifica o pecador. Ela elimina o peso da lei,
que condenaria todo mundo. E Cristo joga nos ombros dele. Os fariseus, eles não pensavam assim. O texto, agora volta para Marcos, o texto lá de Marcos, nos mostra a continuação da oposição que Jesus estava sofrendo e começou a sofrer ali na cura do paralítico no texto anterior. Nesse texto passado, você deve se lembrar que os escribas se opuseram a Cristo, mas eles não falaram de voz audível, né? No máximo eles devem dar uma cochichada. O texto diz que eles arrazoaram no coração. Devem ter só pensado ali, isso que Jesus está fazendo está errado. Mas agora, veja que eles estão tomando mais coragem para se opor a Cristo. Agora eles vão para os discípulos e questionam os discípulos de Jesus na oposição. Eles viram para os discípulos e dizem: por que é que ele está comendo com pecadores? E por que eles questionam isso? Lembra do contraste graça e lei? Por causa de uma lei que existia para falar justamente sobre isso. Os rabinos haviam criado uma lei lá no Talmud que proibia se sentar à mesa junto com gentios, junto com pecadores, junto com pessoas que não cumprem a lei. O que explica essa revolta dos fariseus, esse questionamento deles aqui? Mas o que incomoda eles é que Jesus ele não está lá para repreender aqueles homens. Se Jesus tivesse ido naquela casa para soltar o verbo com aquele tanto de pecador lá, eles estariam tranquilos, não teriam reclamado nem um pouco. Porque para eles era assim que funcionava. Era chegar com 5 pedras na mão, apontando o erro e nem se preocupando em ter qualquer tipo de conversa. Porque fazer isso, para eles, era se rebaixar ao nível de homens que não cumpriam a lei. Veja o contraste aqui mais uma vez. A graça frente à lei que os fariseus tanto idolatravam aqui. Olha para a sua vida, olha para a nossa igreja. Como é que nós temos tratado pecadores? Nos achando superiores a eles? Condenando com um olhar, apontando o dedo, tal como os fariseus? Ou nos colocando no mesmo pé de igualdade, como Jesus mesmo faz aqui? Todos esses são tão necessitados da graça de Deus como vocês. Jesus, ao se sentar na mesa com aqueles pecadores, ele mostra um gesto de aceitação e de amizade. Ele se aproxima, ele cria um laço a fim de que eles possam abrir a porta para a entrada do Evangelho. Muitas vezes a gente não consegue comunicar o Evangelho porque a gente não faz essa etapa inicial. A gente não tem esse passo inicial que Jesus nos ensina aqui. A gente às vezes fala de forma rude, a gente às vezes não cria esses laços, não quebra as barreiras que existem entre nós e aqueles que não estão de acordo, uma vida de acordo com a palavra de Cristo. A forma de apresentar o Evangelho é importante. Jesus está ensinando isso aqui. E outra coisa que esse texto também nos ensina é que Cristo nos ama de graça. Ainda quando nós éramos pecadores, Ele nos amou. Você não precisa se arrepender ou mostrar uma disposição aí no seu coração para então você receber o Evangelho. Não, não é assim. É antes. O Evangelho vem primeiro. O chamado de Cristo vem antes de qualquer coisa. É para pregarmos o Evangelho, não é só para a gente que demonstrou estar arrependido. Não, é para a gente pregar o Evangelho a toda criatura, é o que diz a palavra de Deus. Para aí, então, eles virem a se arrepender. É esse amor que a gente tem que apresentar ao pregar a palavra. Não é o peso da lei. A lei vai servir para comprovar o tanto que nós somos pecadores. Aí vai vir a graça. E a graça vai mostrar quão grande é o amor de Cristo pelos pecadores. Esse é o segundo contraste que o texto nos apresenta: graça e lei. Mas esse amor e essa graça de Cristo ainda vai ficar mais evidenciada no último contraste que esse texto vai nos apresentar.
O contraste entre a graça e o pecado. Veja aí o versículo 17, talvez um dos mais belos versículos aí do Evangelho de Marcos. Versículo 17 diz: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. É impressionante como Jesus sempre tem as respostas perfeitas para cada ocasião, né? No texto passado a gente começou a ver uma resposta de Jesus, agora vem outra. São respostas sempre na medida, fáceis da gente gravar e com muito para a gente refletir. Aqui Jesus mostra aos fariseus que o seu objetivo não é meramente instruir e ensinar as pessoas. É muito maior. Ele não é só um mestre. O objetivo dele é redimir, é trazer redenção, é fazer um trabalho completo na vida da pessoa. A explicação sem a aplicação, ou seja, um ensino sem um encaminhamento, é um discurso, pode ser até um discurso bonito, mas é sem objetivo. Cristo, ele tem um objetivo. As nossas pregações devem ser assim. Imagina se eu pegasse o texto, só explicasse e nem aplicasse para vocês. Tem pregador que termina o sermão e ele fala assim, que o Espírito aplique a palavra para vocês. Ele não fez o trabalho completo. Tem que explicar e tem que aplicar também na nossa vida, para mostrar o objetivo daquilo que está sendo ensinado. E Cristo, ele tem um objetivo: levar pescadores também, mas pecadores ao arrependimento, tirar pessoas da escuridão e levar para a luz. Transformar corações enrijecidos pelo pecado em corações pulsantes e cheios de vida. Vamos demorar um pouquinho mais nesse ponto aqui para explicar uma coisa. É possível que as pessoas leiam esse texto e entendam que ele só serve para pessoas que não são cristãs. Porque, em tese, os cristãos eles já estão curados, né? A gente pode pensar assim, se Cristo é um médico e ele cura, e se eu já aceitei a Cristo, eu já fui curado, então beleza, isso aqui é um texto para outras pessoas lerem aí. A questão é que não é assim que funciona. Porque se fosse essa a verdadeira interpretação, isso implicaria em dizer, meus irmãos, que os cristãos não mais precisam do Evangelho e nem de Cristo. Porque uma vez que o médico já os curou, eles não precisam mais dele. Mas isso não é a verdade. Cristo nos justificou, mas nós ainda permanecemos em um mundo caído e cheio de pecado. O pecado ainda não saiu de dentro de nós de maneira plena. Diante de Deus, nós fomos justificados quando aceitamos a Cristo com fé. Mas nós ainda pecamos nesse mundo. Nós ainda precisamos da graça de Cristo constantemente na nossa vida, nos ajudando. Isso é aquilo que a gente chama de santificação. Ela é contínua. Ela segue a nossa vida inteira até a morte ou até quando Cristo voltar. A santificação, ela é o ato contínuo de renovação do nosso ser, pelo qual somos habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver cada vez mais para a retidão. É um exercício contínuo da nossa vida ser acompanhado pelo médico dos médicos, a fim de que cada vez mais nós possamos nos libertar da doença do pecado. É uma doença que segue com a gente a vida inteira. E Cristo, o médico, ele nos dá remédios para combater. Ele nos dá a oração, ele nos dá a leitura da palavra, ele nos dá a igreja, ele nos dá a comunhão com os crentes aqui nos sacramentos, a pregação da palavra. Quantos remédios Cristo nos dá para vencer a doença do pecado? Então, meu irmão, não olhe para esse texto como se não fosse algo para você, porque você já é um cristão.
Mas veja esse texto como um encorajamento para que você permaneça ainda mais em Cristo. E a partir disso você pode então questionar: por que é então que Cristo utiliza as expressões os sãos não precisam de médico? Você não falou que todo mundo precisa? Por que Jesus está usando os sãos não precisam de médico? E por que Jesus está falando eu não vim chamar justos? São dois motivos aqui importantes. Primeiro motivo para Jesus utilizar essa frase, essas expressões aqui, que é o mais óbvio. Ele está incentivando a gente, os que já são os sãos, vamos dizer assim, a levar o evangelho aos perdidos. Se nós que já estamos em Cristo precisamos do evangelho, quanto mais aqueles que não estão em Cristo precisam do evangelho. A gente precisa desfazer a bolha, a nossa panelinha, de ficar somente entre nós mesmos e levar o evangelho para quem precisa. Esse é um incentivo muito grande desse texto aqui para nós. Porque Jesus ele ia para a sinagoga, tal como a gente vem para a igreja. Ele ia ensinar aqueles que estão sedentos de aprender da palavra. Mas Jesus ele também ia comer com pecadores. Jesus ele também andava por aí para falar com pessoas afastadas e distantes dele, para anunciar o evangelho. Todos precisam do evangelho, especialmente os perdidos. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo que Jesus utiliza essas expressões aqui é uma ironia. Sim, Jesus utiliza ironias também. E essa é uma grande ironia dele para responder aos fariseus. Porque os fariseus, eles se achavam justos, eles se achavam sãos. Eles não estavam doentes na mentalidade deles. Com eles não tinha problema nenhum. Se achavam limpos por seguirem rigorosamente as leis impostas. Então, o segundo motivo pelo qual Jesus utiliza essa expressão aqui é para mostrar que para esses fariseus, que já que eles se acham tão justos, ele vai procurar a quem realmente está procurando ele. Ele vai em quem realmente está aberto a recebê-lo. Isso serve de indicativo para nós. Porque, ironicamente, aqueles que se dizem pecadores, eu sou muito pecador, de coração aberto, tá? Verdadeiramente, genuinamente dizem isso. São esses que se dizem, que se chamam assim, que normalmente estão mais próximos de Deus. Que normalmente estão mais próximos de Cristo. Então, meu irmão, não tenha o orgulho de dizer, eu sou cristãozão, sou justo, eu sou. Não, reconheça que você está na mesma do que todo mundo. Pode ser que você já esteja como cristão há um tempão, esteja na igreja, leia a Bíblia continuamente, mas a palavra de Deus ela é até muito clara nisso. Ela fala, olha, veja para que não caia. Cuidado, não sejamos como os fariseus. Porque aqueles que se reconhecem pecadores são aqueles que estão mais próximos de Deus, porque eles reconhecem quão necessitados da graça de Cristo eles são. Isso me lembra o bonito texto que a gente leu no início desse culto, lá em Romanos 5. Tem um versículo lá que diz assim, a lei veio para ressaltar o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde há reconhecimento de pecado, há também o agir ainda maior da graça salvadora de Cristo, meus irmãos. O médico, Jesus, ele precisa se aproximar do doente, entrar em contato com o doente, às vezes até mexer na doença daquele homem. Cristo faz isso conosco. Ele vem até nós e ele mostra o nosso pecado. Quão cheio de sujeira a gente está. Mas em seguida, ele não só nos enche da sua graça e do seu amor, ele transborda essa graça, porque ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Esse é o contraste, o terceiro contraste que esse texto nos apresenta entre a graça salvadora de Jesus e o pecado condenador desse mundo. Para concluir, meus irmãos,
Eu deixei o maior contraste para o final. Hoje nós vimos o contraste entre a graça e o mérito. Hoje a gente viu o contraste entre a graça e a lei. A gente viu o contraste entre a graça e o pecado. Mas nada disso poderia chegar até nós se o próprio Deus não fizesse o maior dos contrastes. O Rei soberano nos céus descesse e se tornasse um homem servo sofredor. Nada disso poderia acontecer se o alguém que não tem pecado não se entregasse para purificar os nossos pecados. O maior dos contrastes se encontra na cruz do Calvário, meu irmão. Cristo, ele deixou sua coroa celestial lá no céu para receber uma coroa de espinhos aqui na terra e morrer por nós, para nos prover o seu amor gracioso. O nosso mérito, para lembrar o primeiro ponto, era morte, porque o pecado leva à morte. Cristo subverteu isso em herança de vida eterna. Pela lei, para lembrar o segundo ponto, a gente estava perdido, mas Cristo pegou a lei e cumpriu por nós, por todos aqueles que creem nele. E por fim, o nosso pecado nos separava de Deus. Mas Cristo pegou e carregou o nosso pecado nos ombros e levou ele para a cruz, nos dando sua vida em troca. Sabem, às vezes a gente perde muito tempo discutindo o que é melhor e o que é pior com coisas de pouco valor. E como eu disse, nem sempre é fácil identificar o que é certo, o que é errado, o que é pior, o que é melhor. Mas uma coisa esse texto nos mostra claramente, de forma clara e bem óbvia, que você precisa tomar esse partido. Quando Cristo te chamar, não perca tempo pensando, por qual caminho será que ele vai me levar? Não perca tempo pensando, será que tem algo melhor? Faça igual Levi aqui nesse texto. Simplesmente se levante e o siga. A resposta é a mais óbvia possível. Céu e inferno é o que há. São dois caminhos para você escolher. Hoje Cristo te estende a mão para te dar a salvação. Tira essa dúvida cruel da sua cabeça. Vá correndo mergulhar nessa superabundante graça salvadora de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos ao Senhor pela tua graça, essa escandalosa graça que deixa o mundo escandalizado, porque o mundo não entende o quão pecaminoso muitas vezes é e quão carentes da glória do Senhor nós somos. Obrigado, porque Jesus Cristo veio a esse mundo nos ensinar isso, mas não só nos ensinar, ele veio fazer uma transformação completa. Obrigado, porque ele mudou o nosso coração. E caso alguém aqui ainda tenha dúvidas, ó Senhor, dê clareza de entendimento. Mostre o quão grandioso é o nosso Senhor Jesus. E que nós não precisamos ter qualquer dúvida em nos levantarmos e seguirmos o seu chamado. Nos abençoe nisso, é o que nós rogamos ao Senhor no nome de Jesus. Amém.